público, são 18h06, contando com a presença dos vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de abril de 2024. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores e vereadoras, as pessoas presentes no plenário, a pessoa do Dr. Marco Iser, todos os nossos assessores, nosso sempre comandante Edson, seu Rubino Tati, sempre presente em nossas sessões, também nosso servidor da agricultura e suplente de vereador Roger Severo, e as pessoas também que nos assistem pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. E desta forma, então, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 25 de março de 2024. Solicito agora ao vereador Deito Silas Petri para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores da casa que acompanham o nosso trabalho, em nome do nosso doutor jurídico, Marco Antônio Iser. Saudação aos presentes, Roger Severo, seu Tati, sempre presente com nós, comandante Edson, sempre comandante também, obrigado pela participação de vocês, assim também como os que nos assistem pelas redes sociais. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 083, de 2024. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 055, de 2024, que cria a cargo da nova redação aos artigos 19 da Lei número 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas, estabelece o plano de carreira dos servidores, autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 44.842,30 e da outras providências. Projeto de Lei número 056, de 2024, que cria cargos da nova redação ao artigo 3º da Lei número 931, de 20 de agosto de 1991, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais, acresce artigo 12A na Lei número 3.541, de 29 de março de 2011 e da outras providências. Projeto de Lei número 057, de 2024, que autoriza excepcionalmente a prorrogação do contrato administrativo temporário número RH 033, de 2023 e da outras providências. Projeto de Lei número 058, de 2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 2.208.000 e da outras providências. Projeto de Lei número 059, de 2024, que autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 86.400 e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução número 003/2024, que estabelece critérios para registro e controle de frequência dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz e da outras providências. Projeto de Resolução número 004 de 2024, que dispõe sobre a instituição do Banco de Horas dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz e da outras providências. Indicações. Indicação número 064 de 2024, de autoria do vereador Paulo Oliveira, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Gilson Becker, solicitando a colocação de uma lixeira coletiva em frente ao mercado DH Comercial Sul, Bar do Det. Indicação número 065 de 2024, de autoria também do vereador Paulo Oliveira, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Gilson Becker, solicitando a realização de coleta de alimentos não perecíveis na 14ª Feira da Produção. Indicação número 066 de 2024, também de autoria do vereador Paulo Oliveira, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a revitalização do caminhódromo existente na rua Marechal Rondon, bem como estudar a possibilidade de ampliar o mesmo após o trevo da RS 153,
até a entrada da Travessa Becker. Indicação 067/2024, de autoria do vereador Gelson Fernandes de Moura, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal solicitando limpeza de bueiros e pintura dos cordões no loteamento Parque da Figueira. Indicação número 068/2024, de autoria também do vereador Gelson Fernandes de Moura, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal solicitando reforma na pavimentação na linha Capão, em frente à Serraria Linha Capão. Indicação número 069/2024, de autoria da vereadora Vaneila Helfer, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que estude a possibilidade de realizar a limpeza roçada no corredor Cardoso, em linha Henrique Dávila. Pedidos de providência. Pedido de providência número 015/2024, de autoria do vereador Ludwig Conrad, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal que seja feitos reparos no calçamento da rua Tomás Gonzaga, na quadra onde se encontra as balizas do CFC Machado. Pedido de providência número 016/2024, de autoria do vereador Flávio Schink, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal, solicitando que o órgão municipal competente faça um estudo de melhoria da canalização na valeta localizada na ERS 412, próximo ao trevo da linha Fundinho. Pedido de providência número 017/2024, de autoria do Flávio Schink, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal, requerendo que o órgão municipal competente faça a limpeza da vegetação no terreno pertencente ao município, na rua José Delmar Senem, ao lado do imóvel número 812. Moções. Moção congratulatória número 003/2024, de autoria do vereador Gelson Fernandes de Moura, propondo, após ouvido o douto plenário, que a mesa deste Poder Legislativo consigne em ata uma moção congratulatória à família Mirt, que há décadas tem investido em Veracruz através do setor empresarial, tornando a Arcido Autopeças referência em manutenção automotiva e distribuição de peças na região. Moção de repúdio número 003/2024, de autoria dos vereadores Flávio Schink, Paulo Oliveira, Vaneila Helfer, Martin Nilan, Gelson Moura, Silas Petri, Luiz Carlos Souza, Ludwig Conrad, Valceni Goulart, Marcelo Henrique de Carvalho e Cira Kaufmann, propondo, após ouvido o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo consigne em ato uma moção de repúdio ao governador do Estado, senhor Eduardo Leite, pela publicação do decreto número 57.366/2023, de 16 de dezembro de 2023, em que corta concessões e benefícios a produtos da cesta básica a partir de acréscimo na alíquota do ICMS. Ofícios. Excelentíssimo senhor Martin Fernando Nilan, presidente da Câmara Municipal de Veracruz. O vereador abaixo subscrito, Marcelo Henrique de Carvalho, vem através deste comunicar sua desfiliação do PRD, Partido da Renovação Democrática, e sua filiação ao PL, Partido Liberal. Pede a gentileza atualizar a placa com o novo nome do partido na Câmara de Vereadores. Nestes termos, pede deferimento. Veracruz, Rio Grande do Sul, 1º de abril de 2024. O ofício segue assinado, então, pelo vereador Marcelo Henrique de Carvalho, agora vereador do PL. Excelentíssimo senhor Martin Fernando Nilan, presidente da Câmara Municipal de Veracruz, o vereador abaixo subscrito, Gelson Fernandes de Moura, vem através deste comunicar sua desfiliação do PRD, Partido da Renovação Democrática, e sua filiação ao Partido Progressista. Pede a gentileza atualizar a placa com o nome do partido na Câmara de Vereadores.
Nestes termos, pede deferimento. Veracruz, 1º de abril de 2024, assinado pelo vereador Gelson Fernandes de Moura, agora vereador do Progressistas. Excelentíssimo senhor Martin Fernando Nilan, presidente da Câmara Municipal de Veracruz. A vereadora abaixo subscrita Vanella Liara Schiffelbein Helfer vem através deste comunicar sua desfiliação do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e sua filiação ao Partido Republicanos. Pede a gentileza de atualizar a placa com o novo nome do partido na Câmara de Vereadores. Nestes termos, pede deferimento. Veracruz, Rio Grande do Sul, 1º de abril de 2024, assinado então pela vereadora Vanella Helfer, agora vereadora do Partido Republicanos. Seriam estas as correspondências. Agradeço ao vereador Silas Petri pela leitura. Passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos que deram entrada na casa, para as comissões permanentes. Projetos de lei executivo número 055, 056, 057, 058 e 059/2024 e projetos de resolução número 003 e 004/2024 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores para os projetos. Uma saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que nos assiste pelas redes sociais, assim como as pessoas que se faz presente aqui nesse plenário. Eu passo a relatoria ao vereador Silas do projeto 055/2024, 056/2024, passo a relatoria para a vereadora Cira do projeto 057/2024, 058/2024. E eu assumo a relatoria do projeto 059/2024, assim como também o projeto de resolução 003/2024, também o projeto de resolução 004/2024. Serei, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pelas indicações. Projetos de lei executivo número 055, 056, 057, 058 e 059/2024 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo Carvalho que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste via rede social, também a todos os assessores da casa que se fazem presentes hoje aqui e a comunidade em geral que se faz presente na sessão. Projeto de lei número 055/2024 e o projeto de lei número 059/2024, a minha pessoa, senhor presidente. Projeto de lei número 056/2024, ao vereador Ludwig Conrad, e os projetos de lei número 057/2024 e 058/2024, ao vereador Goulart. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pelas indicações. Passaremos neste momento para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 045/2024, que fixa o limite do dispêndio com evento do Conselho Municipal da Mulher. Somos todas uma só. E da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 046/2024, que fixa o limite do dispêndio com evento alusivo aos 20 anos de implantação do programa Primeira Infância Melhor e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que querem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade já saudada, o projeto 046 sugere um dispêndio de R$5.000 para um evento, né, que tem como objetivo trabalhar o PIM. O PIM, que é o Programa da Primeira Infância Melhor, que todos sabemos da importância dele não só em nossa cidade, mas a nível nacional também, né? E para mim, como ex-conselheiro tutelar, e que por 6 anos defendi as bandeiras do Conselho Tutelar, estando atuando no Conselho, hoje vereador, continuo na defesa, entendo que esse recurso ele é muito bem investido, visando que
todas as pessoas que trabalham o PIN dentro do município terão a oportunidade, né, neste evento, de estar conversando e tratando mais desses assuntos tão significantes para as nossas crianças e adolescentes. Então, a gente fica feliz pela atenção do governo municipal para com o PIN e esperamos que os 5 mil sejam suficientes para suprir os gastos do evento. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra à vereadora Cira. Presidente, boa tarde. Quero cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora, todos os presentes na nossa sessão, nossa assessoria, assessor jurídico Marco Antônio e todos que nos assistem pelas redes sociais. Também quero me manifestar nesse projeto porque eu me lembro quando esse projeto foi instituído no estado do Rio Grande do Sul. São 20 anos que o programa Primeira Infância Melhor, ele está atuando, acredito que em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Ele surgiu num momento em que nós não tínhamos, nos municípios, vagas nas EMEIs, nas creches, suficientes para atender todas as crianças que necessitavam desse espaço de acolhimento, de cuidado e também um espaço de desenvolvimento das crianças. Então, o PIN ele foi criado pelo entendimento que se teve, que se tem, baseado em estudos, que os primeiros anos da vida das crianças, eles são fundamentais para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento cognitivo. Então, as visitadoras do PIN, elas têm essa tarefa de orientar as mães, de fazer atividades com as crianças, para que elas possam, como eu dizia antes, ter esse desenvolvimento das suas habilidades e depois não ter prejuízo no seu futuro escolar, inclusive no seu futuro de trabalho. Então, essa celebração eu considero ela muito importante no nosso município e concordo com esse valor, que seja suficiente para fazer a que se propõe essa atividade, que é um espaço de recreação, que vai ter alimentação e vai ter atividades com as crianças. É isso. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vaneila, vereadora Cira, assessores da casa, as pessoas que nos prestigiam aqui na Câmara e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu também quero me juntar aos colegas que já declararam apoio a este projeto e parabenizar as gestões anteriores, a primeira gestão que implantou esse programa no nosso município e que deu certo, tanto é que agora completamos 20 anos, né? Então, para esses 20 anos agora, vai criar um evento para juntar essas pessoas, os pais, as crianças, os professores, os profissionais da área, né, para uma especialização, vamos dizer assim, um bate-papo para ver o que pode ser melhorado, trocar experiências nesse sentido. Então, acho que é muito válido e importante o prefeito promover este encontro no nosso município, onde então esses profissionais podem trocar ideias, podem trocar experiências e cada vez melhorando mais esse programa no nosso município. Então, vou votar favorável também a esse projeto, senhor. Agradeço ao vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 047/2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 44.400 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador e líder do governo, Luiz Carlos Souza. Mais uma vez a saudação a todos que já foram mencionados aqui nessa casa. Esse é um projeto, então, que vem do Executivo, mas com a parceria nossa, do nosso vereador, da Câmara do Vereador, um projeto de R$ 44.400 para a aquisição de mais 4 playgrounds. Já foi instalado no município, né, então 15,
playground, mas ficou faltando ainda umas áreas de lazer que também vão ser atendidas. A gente sabe que, como foi importante e bem aceito essa instalação desses playgrounds nas áreas que já estavam pré-estabelecidas, mas acabou faltando um pouco. Então, essa parceria do Executivo com nós, 11 vereadores, o recurso que é dessa casa, com certeza é fruto de economia de cada um, que aqui está representado pelos seus partidos. A gente faz essa parceria, então, para comprar mais 4 playgrounds com o recurso da Câmara, para a gente poder, então, atender umas outras localidades que não conseguiu ser atendido anteriormente pelos 15 playgrounds. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e concedo a palavra ao vereador David Silas Petri. Colegas vereadores, eu quero de uma forma muito breve também fazer menção a este projeto, né, dizer da importância também que tem dentro do nosso município, e não poderia deixar de me manifestar quando se trata de recurso da Câmara, né, doutor Marco? A gente, como vereador, é muito cobrado por muitas ações, projetos e tal, que a gente deveria de levar, muitas vezes, para as nossas comunidades, e a gente se limita muito à questão de não poder efetuar muitos devido à questão de custo, né? Então, é um projeto desses playgrounds que tem tido um resultado muito bom dentro do município, como o Luiz recém comentou, né? Diversas localidades que estão recebendo, Luiz. E a gente, como vereadores, através de economia que a gente tem dentro da casa, a gente, então, também está contribuindo. Então, comandante Edson, agora, quando a gente vê alguns playgrounds dentro do nosso município, a gente vai saber que parcela dessa também tem mão dos vereadores que aqui estão, por estarem economizando e também contribuindo, né, nesta ação para o bem da nossa comunidade. Então, apenas frisar, né, dizer que é importante, bacana, quando a gente pode, através das nossas economias, fortalecer projetos que têm dado resultado dentro do nosso município. Dizer que sou favorável ao projeto, seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela manifestação e concedo a palavra ao vereador Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, comunidade que nos assiste presencialmente, fico feliz em votar esse projeto também. Aliás, fiquei sabendo agora desse projeto, não sei se os demais vereadores sabiam, mas é importante, acho que é muito importante contemplar as outras pracinhas, mas eu acho, vereador Silas, que eu fiquei sabendo agora, estou no projeto, porque não foi nos passado até para os demais vereadores dessa parceria, mas fico feliz em poder votar esse projeto e ver que essa Câmara também está apoiando o nosso município, como umas vezes nós somos cobrados, mas a gente está sempre lutando pelo melhor da nossa comunidade. E várias pracinhas foram contempladas e agora faltou umas, então a Câmara está repassando esse valor para que consiga contemplar mais a pracinha de bairros aí que há uma necessidade, muitas das crianças ter alguma coisa para brincar. Até, inclusive, agradecer na Cipriano, que foi colocado, o vereador Paulão sabe, mentor dessa verba que veio, do deputado Giovanni Feltz, mas eu acredito que deveria mudar um pouquinho na colocação, em colocar uma areia ou que fosse terra pura, porque foi colocado britão lá e acaba que acontecendo se uma criança cair, acaba se machucando. Eu acho que teria que ter um pouquinho mais de responsabilidade e colocar areia nessas pracinhas para que as crianças não venham usufruir, se machucar ali e causar um problema ainda para a comunidade. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart pela manifestação. Concedo a palavra à vereadora Cira. Também quero fazer uma breve fala em relação a esse projeto. Primeiro, destacando que bom que o poder público municipal está preocupado em instalar esses playgrounds em diversos lugares do município, não só na cidade, me parece, como no interior. Já foi dito em outra oportunidade que os anteriores foram adquiridos através de uma indicação do secretário da Agricultura, deputado licenciado Giovanni Feltz, e que agora esses R$44 mil, então, para adquirir esse restante, eu não sei se é 3 ou 4, são 4, esses 4 restantes serão adquiridos com recursos da Câmara de Vereadores.
Importante dizer isso, porque a comunidade, muitas vezes, não sabe do destino que nós damos para os recursos da Câmara. Além de manter todo o serviço da casa, que é um serviço importante, com sua assessoria, com os vereadores, também temos trabalhado no sentido de economizar para poder devolver para a comunidade também em serviços. Quero fazer 2 colocações ainda sobre essa questão. Os playgrounds, eles são importantes, como também é importante a prefeitura ocupar os espaços que são áreas verdes do município. Porque na semana passada eu fiz referência a uma área verde aqui no centro da cidade, na rua Dr. Jacob Bless, e que é uma área verde que está tomada pelo mato e pela macega. Isso não é possível que aconteça, não só no centro, em lugar nenhum. Então, na medida que a prefeitura está trabalhando no sentido de ocupar alguns espaços com áreas de lazer, que são importantes, quero deixar essa indicação também para que organize equipes, se for necessário contratar novos, nem que seja temporários, também por causa desse período da dengue, que eu acho que não é despesa, mas é investimento. Então, fora isso, sou bem favorável ao projeto, fazendo essas colocações. Agradeço a vereadora Cira. Conceda a palavra ao vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste essa noite aqui nessa casa, nosso jurídico, o doutor Marco Antônio, também nosso colega da prefeitura, seja bem-vindo aí, o Roginho, comandante Edson e também o seu Roberto Tati. Fico bem feliz que a implantação dessas pracinhas foi um sucesso aqui em Veracruz, até por isso está passando mais uma vez aqui nessa casa um projeto para que seja colocado mais brinquedos. E quanto a colocação que o meu colega Goulart falou ali, essa base é feita pela prefeitura, a empresa em si só coloca. Até teve também esses dias, eu já fui até o prefeito e pedi, aqui atrás no bairro aqui atrás do Curtume, ali como é que é o nome? Parque da Figueira. Tem uma mesma situação, se encontra lá como na Cipriano. Eles fizeram ali, botaram material, até foi cortado uma árvore, estava meio pendurado, estava perigoso para as crianças brincar. Então eu fui até o prefeito pedir se eles pudessem lá bem tirar um pouco mais daquelas árvores ali e também botar um areião, alguma coisa para que não tenha risco. Daqui a pouco vai acabar o município ainda tendo que arcar com algum acidente, alguma coisa. Mas fico feliz, mais uma vez, que a gente possa, isso aí foi um pedido meu há mais de um ano para o deputado Giovanni Feltz, e aí foi feito, então, em 15 locais aqui no nosso município, e agora está sendo adquirido mais 4 com a verba aqui da Câmara de Vereadores e também lá do Executivo. Eu acho que é dessa forma que a gente pode estar sempre construindo aqui, Marta. Isso eu digo sempre, desde o primeiro dia que eu estive nessa cadeira, que aqui a gente não é um contra o outro, a gente está aqui para a gente somar esforços e estar sempre em busca do melhor para a nossa comunidade de Veracruz. Então, fico feliz votando junto e também tendo mais essa parte, essa conquista aqui para a nossa gente. Seria isso. Agradeço a manifestação do vereador Paulo e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 048/2024, que dispõe sobre a desafetação de bem público municipal e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Esse projeto aqui eu também considero de grande importância, porque a prefeitura ela está solicitando a desafetação de um bem público municipal lá no bairro Boa Vista. E na justificativa do Executivo Municipal, além de trazerem o mapa da localização e da área que será desafetada, também ela informa que essa desafetação ela será para a construção
Aqui na justificativa eles colocam uma possível construção de uma unidade básica de saúde na localidade do bairro Boa Vista. Já me manifestei em outro momento aqui, nos assuntos pessoais, dizendo e informando a comunidade que Veracruz foi agraciada pelo PAC com a destinação de uma unidade básica de saúde que vai ter um custo de R$ 2.600.000. Então, de fato, apesar de não ter tido um anúncio oficial ainda do Executivo Municipal, e apesar de já ter saído nas correspondências e informes do governo federal, então estamos já desafetando e organizando uma área para que Veracruz, através do PAC, receba mais uma obra do governo federal, agora na área da saúde. Então, sou muito favorável a esse projeto, que com certeza, além de trazer recursos para Veracruz, a unidade básica de saúde vai trazer mais um espaço de atendimento para a nossa comunidade. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Também só aproveitando, né, vereadora Cira, até me corrigindo, né, na semana passada fiz uma fala no assunto pessoais e acabei citando a importância da parceria dos vereadores e dos partidos que aqui tem representação, que trazem recursos para o município e acaba desafogando e trazendo, né, na verdade, quem ganha é a comunidade, porque acaba trazendo recurso federal e o município, então, não precisa usufruir só do recurso nosso no município, e acabei esquecendo da UBS, na verdade, né, que é a unidade básica de saúde que foi, então, já sinalizada pelo governo federal, né, que o município de Veracruz será contemplado. Né. Então, a gente vê aqui esses dois projetos, o 48 e o 49, que é a desafetação dessa área, que é 2 terrenos ali no bairro Boa Vista. Eu acho que quem ganha é o município e o bairro lá muito merecedor também, né, vereadora, de ter uma unidade ali, porque a gente acaba tendo essa distância do centro e tanto do interior, e eu acho, assim, no meu ponto de vista, vai ser muito bem localizado se for ali construído. Né? Então, vem agora do Executivo, então, esses 2 projetos para desafetar esses 2 terrenos para uma possível construção, então, dessa unidade de saúde que tudo indica, né, e vai dar tudo certo, foi sinalizado pelo esse plano do governo federal, que é o PAC, né, esse aceleramento do crescimento, né, em várias áreas, e na saúde não é diferente, e agora Veracruz vai ser, então, agraciada com essa unidade. Seria isto. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas já saudadas, nos prestigiam aqui. Também quero dizer que sou favorável ao projeto, uma vez da importância desse projeto. Mais uma unidade básica no nosso município é sinal que mais pessoas podem ser atendidas ao mesmo tempo. Então, vamos disponibilizar também logo na sequência de pessoas capacitadas, né, para trabalhar nessa UBS assim que estiver funcionando. Então, isso quer dizer que mais pessoas na nossa comunidade vão ser atendidas ao mesmo tempo. Hoje, o bairro Boa Vista, onde vai ser implantado esta unidade básica de saúde, fica junto com uma população que cresce a cada dia. Né? Um loteamento que está em expansão e muito bem localizado essas 2 áreas que estão entrando nesse projeto aqui para a desafetação, para a construção dessa UBS, que fica praticamente em frente ao CRAS. Né? Então, é uma localização muito boa, né? E sou completamente favorável a esses projetos, uma vez que beneficiarão a nossa comunidade na área da saúde. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e concedo a palavra ao vereador Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidades da cidade, para mim é um privilégio falar desse projeto. Um projeto que tem que parabenizar o Executivo, qual eu vinha sempre colocando para o prefeito da necessidade de ter uma unidade lá no bairro Boa Vista. A gente sabe da dificuldade que da saúde
dentro do nosso município. A gente sabe que o vereador é bastante cobrado e eu sou um defensor nato da saúde. E dizer que reclamação tem todo dia. Mas como eu costumo dizer, que às vezes é só trocar umas peças. O município, por lei, é obrigatório destinar 15% para a saúde. O executivo e o legislativo estão destinando aí 28% até 29%. E não está sendo suficiente. A gente sabe que a demanda é grande, mas eu costumo dizer que às vezes o atendimento é uma falta de vontade por alguns atendentes. Então eu sempre digo, trocando algumas peças e botando pessoas qualificadas para atender a nossa comunidade. Mas sei que o prefeito tem um esforço, sempre lutando para fazer o melhor pelo nosso município. Mas como eu digo, chegou a hora de mudar algumas peças. Quando as peças se desgastam, está na hora de trocar e reformar. Mas eu fico feliz em votar esse projeto no bairro Boa Vista, o qual já apresentei uma indicação para que o prefeito vendesse aquela área de terra que tem na 287, que não se usa para nada, para que fizesse um investimento no bairro Boa Vista, fizesse uma creche. A gente sabe que o nosso município está crescendo a cada dia, a cada mês, e há uma necessidade de mais vagas aí, para que as pessoas possam colocar seus filhos na creche e possam trabalhar. Então, fico feliz em votar esse projeto dessa unidade que vai ser feito no bairro Boa Vista e agradecer mais uma vez o Executivo e o Legislativo, que sempre trabalha junto, que são duas engrenagens, conforme eu sempre digo. Não pode arrebentar a correia, senão uma engrenagem só não trabalha. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Goulart. Concedo a palavra ao vereador Gelson. Não está funcionando. Muito obrigado, senhor presidente. Minha saudação ao senhor, colegas vereadores, vereadoras, a todos nesse plenário, ao nosso jurídico, o doutor Marco Antônio Iser, a direção dessa casa, assessores e a todos que se fazem presente, a nossa comunidade que está nos assistindo via redes sociais. Pois bem, quando falamos em saúde, é algo, vereador Goulart, que tu se manifestou, falou na tua fala, se referindo referente a peças que tem que ser trocado. Eu fico maravilhado, vereadora Cira, desse projeto que está sendo encaminhado para o bairro Boa Vista, porque isso é uma luta constante de todos nós desta casa, independentemente de partidos, mas incansavelmente nós lutamos, vereador Goulart, para uma saúde boa, qualificada, uma saúde que venha ter a atenção às pessoas que chegam aos PSF da nossa cidade, ESF. E eu fico feliz por esse projeto, né, está sendo apresentado, e eu voto favorável, com muita alegria, nessa oportunidade, porque eu também defendo muito a saúde pública. Então a gente espera que venha acontecer isso, que isso venha a ser realizado para o bairro Boa Vista, porque abrange o bairro São Francisco, Rincão da Serra, abrange Cipriano de Oliveira, vai desafogar o ESF da Arco-Íris, porque está difícil, vereadora Cira. Até mesmo a gente, numa ligação da população que nos liga, pede informação, enfim, e é o nosso papel como legislador da nossa cidade de nós buscarmos informações. Mas, infelizmente, vereador Goulart, tem muitos profissionais, não são tantos, não são muitos também, né? É uma minoria que muitas vezes ficam ofendidos quando o vereador ou alguém de nós, aqui defensores, porque eu acho que quando nós ligamos para um SF, pedindo uma informação,
pedindo uma atenção à nossa comunidade, nós estamos fazendo o nosso papel, porque nós temos esse dever, vereador Paulo, de fazer isso pela comunidade. Então, eu fico aqui, deixo aqui a minha palavra, voto favorável à saúde pública desta cidade, aonde que o dia a dia eu estou lutando, estou ouvindo a comunidade e que algumas coisas realmente têm que ser feitas. Eu quero parabenizar o executivo, ao prefeito que sempre tem dado uma atenção, aonde que muitas vezes nós ligamos, tanto faz para o posto, o hospital ou alguma localidade, muitas vezes nós não temos a resposta, mas o prefeito tem se preocupado com isso. Então eu torço para que aconteça e que as coisas venham a cada dia melhorar. Tenho também o entendimento que a saúde pública está sendo um pouco mal vista, ou até mesmo nos atendimentos. Isso é generalizado no nosso Brasil, mas nós temos que fazer o melhor. Então, parabéns ao bairro Boa Vista, com certeza. Eu estarei aqui, todo o projeto referente à saúde pública, eu estarei aqui defendendo, porque a nossa população veracruzense, ela precisa ser atendida com a qualidade e com bom atendimento, independentemente qual o órgão público que for, tem que ser bem atendido. Muito obrigado, seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gelson e concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade já saudada, projeto que nos traz muita alegria em aprovar nessa casa. Particularmente, acredito que hoje era onde mais se necessitava. O bairro Boa Vista, bairro São Francisco, bairro Cipriano poderão ser atendidos ali. O nosso ESF do bairro Arco-Íris ele já não comporta mais atendimentos. Para quem seguidamente, rotineiramente tem ido até o ESF, a gente percebe que a demanda ela já não cabe mais ali, né? Então, o ESF, que se eu não me engano, é o maior do município, lógico, o centro, ele acaba sendo maior, mas são divididos em 3. Eu acho que nessa divisão, o Arco-Íris é o maior ESF do município, se não me engano, e a quantidade de atendimentos lá é muito grande. E quando a gente tem uma quantidade de atendimentos muito grande, eu vou usar uma palavra talvez forte, mas é isso que eu entendo, o atendimento lá ele meio que colapsou. O nosso funcionário público, muitas vezes, ele já não consegue mais dar aquele bom dia, boa tarde, boa noite com tanto entusiasmo, e isso eu cobro muito, porque a demanda é muito grande. As pessoas chegam lá muitas vezes, reclamações que a gente tem, eu sei que o vereador Goulart falou, o vereador Gelson também, a gente recebe algumas reclamações, Marcelo, mas não fizeram nem a triagem em mim. Tá? Daí tu busca pelo ESF. Aí eles nos passam, Marcelo, hoje teve 150 atendimentos aqui. Fica muito difícil fazer triagem em todo mundo. Tem que atender, tem que passar em médico mais 20 ou 30. Então, esse recurso vindo do governo federal, vereadora Cira, a gente fica muito feliz e acredita que sim, vai conseguir, né, suprir essa demanda nos bairros aqui do nosso município. Fico feliz em aprovar, espero que a gente possa seguir investindo em saúde, é bastante investimento que a gente tem feito, né? Há poucos dias a gente comentava aqui nessa casa do investimento que foi feito para capacitação e treinamento dos funcionários públicos. Então a gente fica feliz em saber que não só a saúde, digamos, os exames, as cirurgias estão ganhando atenção, mas como o treinamento desse profissional que está atendendo a nossa comunidade lá também. Junta isso, soma isso, né, com esse esforço para construir mais uma unidade básica de saúde, tem tudo para dar certo. Eu espero, assim como todos dessa casa, acredito, que a gente possa melhorar a nossa saúde. A gente sabe que não é apenas Veracruz, que a comunidade clama por melhorias, que é uma demanda estadual, nacional, que não é fácil, mas nós, como vereadores, né, como entes públicos, políticos, a gente precisa estar à disposição da comunidade para ouvir. Eu fiz uma enquete esses dias no Instagram ali, me assustou bastante, que 86% das pessoas que participaram da enquete, não foram poucas, foram mais de 700 votos, 86% disse que reclamaram da saúde. E como o vereador Goulart citou, é muito investido em saúde no nosso município. Não estou dizendo que o prefeito não está investindo. Eu estou dizendo que tem alguma coisa faltando que a gente pode melhorar. Então, construção agora, melhoria do atendimento por parte dos profissionais e seguir investindo, eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Vamos resolver de hoje para amanhã? Não sei. Talvez não, mas vamos resolver. Se seguimos investindo, seguimos qualificando,
eu tenho certeza que a gente vai resolver o problema. Então, felicidade mais uma vez em estar aprovando esse projeto e espero que o quanto antes ele possa sair da planta e estar todo mundo já na comunidade da Boa Vista aproveitando essa nova unidade de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 049/2024, que dispõe sobre a desafetação de bem público municipal e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 050/2024, que autoriza a outorga de escritura pública de um imóvel dado em concessão de direito real de uso oneroso e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 051/2024, que autoriza a outorga de escritura pública de um imóvel dado em concessão de direito real de uso oneroso e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 052/2024, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 9.450 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que querem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 053/2024, que fixa limite de dispêndio com a promoção na 14ª Feira da Produção e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 054/2024, que permite o uso por terceiros de pontos, locais físicos no Parque Municipal de Eventos e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos este momento para a votação das indicações dos vereadores e também os pedidos de providência. Indicação número 048/2024, de autoria do vereador Gelson Fernandes de Moura, propondo, depois de ouvido o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a limpeza das valas em linha Henrique Dávila, em diversos pontos, e um redutor de velocidade na mesma localidade. Coloco a palavra à disposição do vereador autor da indicação. Obrigado, senhor presidente. É uma solicitação da comunidade local entrar em contato comigo, solicitando ali a limpeza das valas, pois o que acontece? Foi feito lá a pavimentação e desde que foi realizada a pavimentação, ao lado onde
tem o córrego de água, cresceu bastante o mato. E esse mato, ele tem entrado para dentro, vereadora Cira, ali, tá? Isso dificultando as pessoas que trafegam de veículos ali na região. Então, a gente pede uma atenção ali, tá? Para que seja realizada a limpeza ali, então, dessas valas ali. E também foi solicitado à comunidade local para que se estude ali a possibilidade de colocar uns redutores de velocidades devido à alta velocidade dos veículos também, na mesma localidade ali de Henrique Dávila. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Gelson e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 059/2024, da autoria da vereadora Cira Maria Gassen Calvo. Propondo, depois de ouvir o doutor plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de colocar uma lixeira ou container coletivo na entrada do corredor Senam e Teus, em linha Tapera. Coloco a palavra à disposição da vereadora autora. Colegas, no ano passado eu fiz essa mesma solicitação, pedindo ao secretário que colocasse uma lixeira, daquelas lixeiras manuais que estavam sendo construídas no interior. Como a obra, a pequena melhoria não foi realizada, eu entrei em contato com o próprio secretário e ele me disse que estavam substituindo, ao invés das lixeiras, estavam utilizando containers. Então, agora eu estou solicitando, então, é um corredor onde tem vários moradores, vai ter uma ajuda substancial para aquelas pessoas, porque vão colocar numa lixeira fechada. Faço esse pedido e gostaria que tivesse uma agilidade, porque outras a gente percebe que são colocadas no máximo em 15 dias. E essa comunidade está mais de um ano aguardando essa melhoria, que não é um absurdo, mas é algo importante, já que nós somos um município que trabalhamos muito a coleta seletiva e incentivamos muito que no interior do nosso município as pessoas não queimem lixo, não joguem os lixos nos riachos ou deixem amontoados ao lado das suas plantações. Então, é importante que essa melhoria, ela seja atendida. É isso, presidente. Agradeço à vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 061/2024, da autoria do vereador Marcelo Henrique de Carvalho. Propondo, depois de ouvir o doutor plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de colocar iluminação na localidade Linha Fundinho, mais precisamente na reta após o trevo da RSC 153 até o Centro Terapêutico Ebenezer. Coloco a palavra à disposição do autor, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, na semana retrasada recebi via WhatsApp essa solicitação de uma moradora lá da região. Fui até lá e tive a oportunidade de conversar com um grupo de 4 ou 5 mulheres lá que utilizam aquele trecho ali, muitas vezes no período da noite, quando estão voltando da firma, o ônibus deixa em um certo local e elas têm que caminhar um trajeto até suas casas. E dá uma distância ali, mais ou menos, que eu calculei, de uns 450 metros, 500 metros, que não tem iluminação, né? Conversei diretamente com o prefeito e resolvi entrar com uma indicação aqui nesta casa, tendo em vista que também depende de um trabalho da RGE, não é apenas o município, que tem alguns postes que não tem lá. Os postes são para dentro de uma propriedade, então teria que, de repente, fazer alguma adequação, colocando alguns postes entre eles para te conseguir colocar essa iluminação. Não é coisa simples, mas ajudaria muito essa comunidade de Linha Fundinho que vem pedindo por essa iluminação, que também tem muito a ver com segurança pública, né? Ali é bastante escuro, principalmente nesse período que eu falei, ali depois das 10 da noite, quando o pessoal circula ali. Então fica aquela escuridão
e as mulheres estão se sentindo acuadas, né? Então, espero que a gente possa conseguir resolver esse problema. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra à vereadora Cira. Quero dizer do apoio a essa tua indicação, vereador, porque isso é um fato que acontece. Temos muitas mulheres que trabalham e precisam se deslocar à noite. E muitas vezes o espaço que elas têm que se deslocar até as suas casas é um espaço longo e não temos iluminação adequada que possa protegê-las. Quero também, só a título de contribuição, lembrar que nós aprovamos no ano passado uma lei que diz que as empresas de transportes que fazem o transporte de pessoas à noite, temos uma lei municipal aprovada, sancionada pelo prefeito, portanto, ela tem que ser posta em prática também, que ela, após as 22 horas, o motorista terá que deixar essas pessoas o mais próximo de sua casa. Então, muitas vezes eu me preocupo, uma lei tão importante, e eu me preocupo que, às vezes, nós criamos aqui, vereadores, leis que nós olhamos a vida da nossa comunidade, nós achamos que a lei ela é importante, que vai trazer segurança, que vai trazer melhores condições de vida para a nossa comunidade, mas a lei ela não pode ser uma lei morta, que fica numa estante, numa escrivaninha e não é posta em prática. As mulheres têm o direito, além da iluminação, que é para todos, não é só para as mulheres, mas à noite, o transporte de Veracruz, ele tem que deixar elas mais próximas das suas residências. Essa lei, vou repetir de novo, foi aprovada por todas e todos, e o prefeito sancionou. Portanto, ela tem que ser colocada em prática também. É isso, presidente. Agradeço a manifestação da vereadora Cira. A palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 063/2024, autoria do vereador Gelson Fernandes de Moura, propondo, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a colocação de uma lixeira e cascalho no corredor Ninico, no bairro São Francisco. Concedo a palavra ao vereador Gelson. Obrigado, senhor presidente. Então, essa é uma indicação aí, uma solicitação da comunidade local para que seja colocada uma lixeira ali e também o cascalhamento no corredor Ninico, ali no bairro São Francisco. Então, a gente pede à Secretaria de Obra que dê uma passadinha ali. Realmente, eu estive dando uma olhada no local, faz muita falta para a comunidade ali e também o cascalhamento. Está precária a entrada lá. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gelson. A palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 011/2024, autoria do vereador Marcelo Henrique de Carvalho. Propondo, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal que seja encaminhada ao órgão competente uma solicitação para limpeza, roçada e manutenção do prédio da antiga Casa de Passagem. Concedo a palavra ao vereador autor, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, indicação que também foi uma demanda vinda da comunidade que mora ao redor do prédio lá, antiga escola Rosália Schneider, se não me engano, Casa de Passagem, né, que estava lá, agora veio para o centro. Esse prédio eu recebi via WhatsApp também de uma moradora da localidade lá, devido à falta de manutenção, principalmente da roçada da grama em torno do prédio, né? Quando eu desci lá, faz uns 10 dias, realmente a grama estava um pouco alta, né? E já dentro daquela outra indicação que eu tinha colocado, né, para o município estar fazendo um pente fino nos terrenos que é de sua posse, né? Eu resolvi trazer este também. E também conversei com o secretário Michael de Obras, que me disse que já estava programada essa limpeza e essa manutenção lá. Então a gente fica, não sei se já foi feito, mas fica feliz em saber. Já foi? O colega vereadora Vaneira está dizendo aqui que já foi feito. A gente fica feliz em saber que foi atendido, né?
tendo em vista que a gente tem uma preocupação muito grande nesses momentos, a gente está lutando contra a dengue, enfim, né? Então a gente fica feliz que foi atendido lá. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a manifestação do vereador Marcelo e a palavra continua à disposição. Será a palavra do vereador Paulo. Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, as pessoas que já foram saudadas essa noite aqui, queria também, como o Marcelão falou, que já tinha sido feito, mas parabéns pela indicação, só para me pegar o teu gancho, né, Marcelão? No sábado eu fui chamado lá no bairro Cipriano de Oliveira, que é o nosso bairro que está mais crítico com a situação da dengue. Então hoje não fiz uma indicação por escrito, mas fui até o prefeito Gilson pedir para ele, se possível, fazer uma força-tarefa, como foi feito naquela outra vez, quando deu o temporal de recolhimento de entulhos, especificamente lá no bairro Cipriano, porque na rua Professor Edgar Sander, só nessa rua deve ter uns 5 montes de entulho na rua. A gente sabe que tem taxa, enfim, só que tem muita casa que é de locação, aí o morador sai e vai embora, o dono vai lá, limpa e joga tudo na rua. Tem um monte de entulho lá, doutor Marco, que está 2 meses, então, e eles estão numa situação crítica lá. Eu estive em 2 casas, tem 6 pessoas com dengue, na mesma família. Em 2 casas tem 6, então eu hoje fui até o prefeito pedir se ele pudesse, de repente, fazer uma força-tarefa para ele estar recolhendo esse material lá, sem custo, e alguns terrenos também que tem. Então, como foi falado já na semana passada, eu falei que tem muita gente que acaba investindo no nosso município, só que investe e fica tudo jogado. Então, que fosse ao menos notificado o dono desses imóveis e fazer essa força-tarefa para recolher o material que está há 2 meses na rua. Seria isso. Agradeço ao vereador Paulo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais comentários, coloco em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 012/2024, de autoria da vereadora Cira Maria Gassen Kaufmann, propondo, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal que seja encaminhada ao órgão competente uma solicitação para a reforma da cerca lateral da Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, Raio de Luz, que se encontra em condição precária, em iminente estado de queda. Conceda a palavra à vereadora Cira. Essa solicitação que eu trago, a Escola de Educação Infantil Raio de Luz, eu acredito que seja a escola que tenha o maior número de estudantes, de alunos que frequentem essa escola de educação infantil. Acredito que seja que tenha maior capacidade. E nós estamos com um problema naquela escola, que uma das cercas, ela está com problemas, e da forma como ela está hoje, uma criança que se encostar, ela pode se arranhar, podem se machucar. As crianças, elas brincam por todos os espaços das EMEIs, e é lógico que uma cerca também atrai a curiosidade delas. E me causou surpresa de perceber que as atividades das EMEIs iniciaram em fevereiro, nós estamos no início do mês de abril, e algo que deveria ser corriqueiro das EMEIs, olhar a situação de perigo e fazer as reformas, e isso não está sendo feito. Nós temos uma cerca que tem sérios riscos para as crianças, e esse cercamento não foi refeito pela comunidade. Eu falo isso porque não é um custo tão elevado, e no início do ano nós tivemos aqui também pais falando da Escola São Francisco, que havia iniciado o ano letivo, e a escola apresentava ainda goteiras e falta de telhado, que vinha do período daquela tempestade que destelhou e quebrou muitas telhas. Nós temos recursos no município para cuidar das EMEIs e das escolas, que é o Fundeb. É um recurso substancioso, não é pouco dinheiro que vem. E não acho justo que a escolinha, seja sugestionado para a equipe diretiva, que faça rifa,
que faça jantas para arrecadar recursos para dar conta de uma reforma numa cerca, que pode custar o quê? Uns 15, no máximo 20 mil reais, e a secretaria não ter recursos para fazer isso, já deveria estar pronto quando iniciaram as aulas. Então, é muito sério isso. Eu quero dizer que eu estou bastante preocupada, porque, vou repetir novamente, vem recursos como vinham em anos anteriores e como vem há 20 anos, desde que foi criado o Fundef, que depois foi transformado em Fundeb, e que a prefeitura recebe recursos pelo número de alunos matriculados. Então, eu espero que a secretária de Educação dê uma urgência no atendimento dessa atividade, dessa situação na EMEI Raio de Luz. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 014/2024, de autoria do vereador Ludwig Conrad, propondo, depois do ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal e igualmente ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, UDAER, para que seja feita a manutenção do trevo de Alto Ferraz, logo após o viaduto de acesso à rodovia RS 153, bem como a possibilidade de postes de iluminação naquele local. Concedo a palavra ao vereador Ludwig. Uma saudação, senhor presidente e colegas vereadores, vereadoras. Saudando aqui o Revelino Tato, Salomão, comandante Edson, Roger Severo, ao nosso jurídico Marco Antônio Iser, as demais pessoas que assistem nós pelas redes sociais. Senhor presidente, esse pedido de providência, faz uns 3 anos, acho que tu era vereador aqui, nós entramos com um pedido de iluminação. Até hoje está no ar isso aí. Só que eu acredito que tem o investimento em Ferraz que está anunciado, foi anunciado pelo prefeito final do ano, de 2.300.000, acho que está junto isso. Só que eu fui procurado por um empresário no ramo de agropecuária, de Ferraz, ele me chamou, tu não fica bravo comigo se eu te falar uma coisa? Eu falei, capaz, nós estamos aqui para ouvir. Não, é um descaso, o trevo de Ferraz, que eles pagam impostos como todo comércio paga, eu também pago, do jeito que está o trevo. Eu falei, muito obrigado por ter me falado isso. Eu várias vezes passando, só que é manutenção do Estado. Só que o Estado, quantas idas a Porto Alegre, Martin? Reivindicando da nossa VRS 836. Mas agora, eu fui tirar fotos ali semana passada, naquele mesmo dia, caretas que passam de noite, um projeto desse, o engenheiro que fez um trevo dessa forma, eu fiz construções também, meus projetos que eu fiz no interior, eu fazia de madrugada, quando eu não dormia. No outro dia eu botava no papel e trocava ideia com o pedreiro. Mas um trevo dessa forma, acho que o cara não deve entender nada. Porque é um trevo só para criar mato e uns cordões no meio. Agora as caretas querem ultrapassar uma a outra e os cordões ficam atirados no meio da pista. Se não tem, os populares tiram os cordões, terra se atiram no meio. É para ser um canteiro de flor, de mato ou de criar de cobra, não sei para que isso. Um trevo precisa de canteiro, eu sei, mas não dessa forma que está ali. Para que seja revista isso aí, eu sugeri para o prefeito, até falei com ele, para tentar ter uma parceria com o Dair, chamar o engenheiro lá para mudar essas coisas. E o Michael, falei com ele de tarde, ele falou que sinalizou mandar a roçadeira lá e para nós tentar, para eles arrumarem esse trevo. Para a localidade de Ferraz, aquele empresário me falou que ele paga 17 mil de imposto por mês. Né? E é um descaso mesmo. Todo dia eles passam ali. Tem muita gente de Vale do Sol que compram nessa agropecuária
e ele se sente meio assim atirado, esse acesso de Feraça. Seria isso, senhor presidente. Peço apoio dos colegas. Agradeço ao vereador Ludwig e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco o pedido de providência 014 em votação. Os vereadores favoráveis, aprovação, permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. Único vereador inscrito na noite, vereador Luiz Carlos Souza. Uma saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que ainda se faz presente aqui no plenário, assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Vou usar hoje o meu espaço, não poderia ser diferente, hoje sendo dia 1º de abril, mas amanhã, dia 2 de abril, é um dia mundial da conscientização do autismo, então é um marco da luta das pessoas e familiares de pessoas com autismo, e é onde eu quero estender o convite a toda a comunidade e aos senhores vereadores, à comunidade em geral. Amanhã, então, na Câmara Vereadora, a partir das 14 horas, um evento aqui promovido pela Câmara Vereadora, em parceria com a ADAI, vai ter uma roda de conversa com familiares de pessoas com autismo, coordenada pela psicóloga Juliana Rosa, para a gente falar sobre autismo e sobre os avanços que a gente tem e aonde a gente quer chegar. A gente sabe que qualquer tipo de conscientização ou de entendimento é só com conhecimento. Então a gente vai trazer amanhã a partir das 14 horas, onde a comunidade está toda convidada para falar sobre o tema de autismo. Temos avançado aqui no município de Veracruz, mas com certeza temos que avançar muito mais. Eu, na verdade, que eu falo sobre autismo, pelo mínimo 15 a 16 anos que eu falo sobre autismo. Então, a gente vive essa realidade, a minha realidade é uma, de outros familiares é diferente, porque tem vários níveis de autismo, né? Então tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3, que é um pouco mais severo. Então a gente vai estar debatendo sobre o autismo e sobre trazendo conhecimento para as pessoas e para os profissionais, onde é que vai estar o nosso prefeito municipal aqui também, a secretária da Saúde, a secretária da Educação, presença já confirmada dos agentes de saúde aqui do município de Veracruz, porque achamos que é importante os agentes de saúde também estar presentes, porque na verdade são as primeiras pessoas que vão identificar lá no familiar traços de pessoas que possam ser autistas e como deve ser encaminhado essas pessoas para os serviços que a gente presta aqui no município. Então vai ser nesse sentido uma fala muito esclarecedora com a psicóloga, mas ouvindo as famílias, porque eu acho que do mais importante que ouvir os profissionais, a gente tem que ouvir as pessoas que sentem na pele, é os familiares então que sentem sobre o autismo. Então, vai ser debatido junto com o prefeito, as demandas que a gente vai entregar para o prefeito, que podemos melhorar no município, que já conquistamos até agora, mas com certeza temos um caminho longo para se conquistar. E o que a gente quer sempre respeitando a todos, mas também temos que mandar a nossa mensagem de conscientização e trazendo conhecimento para a comunidade e para os órgãos públicos, né, que é lá que a gente recorre quando um atendimento, na saúde, na educação, os órgãos que a gente sempre vai recorrendo, assistente social também, mas muito trazendo conhecimento. Hoje, o que nos deixa bastante frustrado como familiar de pai com autismo, às vezes é os profissionais que ainda não sabem sobre autismo, não viram falar e não têm esse conhecimento. Temos um problema grave que muitas vezes acabam num atendimento, ou na saúde, ou no outro local público, e o profissional não estando habilitado para atender uma pessoa com autismo ou um familiar, acaba sempre botando o diagnóstico na frente da pessoa. E isso é um erro grave, porque a pessoa com autismo, ela é uma pessoa, um ser humano, ela tem autismo. Mas primeiro tu tem que se dirigir ao sujeito e à pessoa, e depois a síndrome que ele tem. E isso é um erro grave, porque acaba a gente tendo muitas respostas que a gente não gosta de ouvir. Ele é autista, então ele tem esses sintomas porque ele é autista. Sim, ele tem um autismo e pode agravar, e ele pode sentir os sintomas de uma forma diferente, mas ele é um ser humano que sente as mesmas coisas que a gente sente. Então, um cérebro de um autista até pode funcionar de uma forma diferente, mas o coração pode ter certeza que sente a mesma coisa que cada um e cada uma sente aqui também. Então, quando se sente excluído e muitas vezes não consegue se manifestar,
pode ter certeza que nós, cada um aqui da comunidade, nós aqui vereadores, quantas vezes nos sentimos excluídos de alguma questão, mas podemos se manifestar e às vezes temos autonomia de sair, de deixar de estar naquele ambiente que não nos agrada muito. E um autista, quando não consegue se manifestar, às vezes se manifesta da parte mais cruel, que é para nós, familiar. Muitas vezes o autista severo, ou mesmo no nível mais moderado ou leve, acaba se manifestando, se agredindo ele mesmo. E por falta de entendimento. Então a gente quer falar muito sobre autismo, temos que falar bastante, que nem eu disse, eu venho há 15 anos falando sobre autismo, mas com certeza temos que falar cada vez mais para conscientizar as pessoas e conhecer mais sobre essa síndrome, que tanto tem aumentado em todo o país. E com nós não é diferente. Então, estendo o convite para toda a comunidade, então, se fazer presente amanhã a partir das 14 horas, aqui na Câmara do Vereador. Vai ser aberto para todo o público, familiares e simpatizantes, professores, educadores especiais, para a gente falar um pouco mais sobre esse tema que é tão importante e tão necessário falar, que é o autismo. Seria isso no mais. Muito obrigado, senhor presidente. Todos tenham uma ótima semana. Agradeço ao vereador Luiz, único vereador inscrito nos assuntos pessoais. Então, o último ato desta sessão. Agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 8 de abril de 2024, às 18 horas, neste local. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.